Nos momentos mais sombrios da história celestial, entre o clamor de espadas e a agitação dos exércitos divinos, algo extraordinário aconteceu. O mais poderoso guardião dos céus, aquele que liderava multidões de seres angelicais nas batalhas mais intensas contra as trevas, de repente abaixou sua cabeça. Este guerreiro formidável, conhecido por sua força incomparável, curvou seus joelhos diante de um homem ensanguentado, pendurado em madeira rústica. Você já se perguntou o que poderia fazer o comandante supremo do exército celestial se ajoelhar em reverência profunda? O que faria o defensor mais temido do trono divino guardar sua espada e se prostrar diante de um homem aparentemente derrotado? A resposta está no mistério central da fé. Não era apenas um homem na cruz, mas o próprio Criador do universo, entregando-se voluntariamente por suas criaturas num ato de amor incompreensível até para as mais elevadas inteligências celestiais. Este protetor celestial não é uma figura abstrata nas Escrituras. Em Daniel, capítulo 10, verso 13, encontramos seu nome e sua missão claramente descritos. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que este guardião, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ele surge como uma força de intervenção divina em pleno combate espiritual invisível, resistindo a poderes que manipulavam impérios terrenos. Sua menção mais significativa, porém, aparece em Daniel capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará este protetor, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. É chamado explicitamente de o defensor dos filhos do teu povo, referência direta ao povo da aliança. Essa designação não é mera coincidência. Na narrativa bíblica, vemos o Altíssimo levantando líderes, profetas e reis para proteger seu povo escolhido. Mas acima de todos, no plano invisível, este guardião aparece como aquele que vela por eles, especialmente em momentos decisivos. Por que justamente ele? A resposta pode estar conectada à ideia de fidelidade absoluta. Em um cosmos dividido entre rebeldia e lealdade, ele representa aquele que jamais vacilou diante do trono sagrado. Não protege o povo escolhido por favoritismo, mas por vocação divina. Defende aquilo que está alinhado com o propósito eterno do Criador. Nesse sentido, torna-se símbolo da lealdade celestial diante das constantes ameaças do mal, uma figura que personifica não apenas poder, mas constância e justiça inabaláveis. Ao examinarmos essas passagens, notamos que sua atuação transcende eventos isolados. É uma presença constante que emerge quando os céus se movimentam em defesa da terra. Sua autoridade entre os seres celestiais e sua conexão com o povo escolhido são inseparáveis da missão redentora do Altíssimo. E se no Antigo Testamento já impressiona com sua autoridade, no Novo Testamento, sua imagem ganha contornos ainda mais profundos nos desdobramentos cósmicos da salvação. Deixe seu comentário abaixo dizendo qual aspecto da proteção celestial mais tocou seu coração hoje e receba uma bênção especial para a sua semana. A imagem deste guardião atinge seu ponto culminante no livro do Apocalipse, quando aparece em um dos episódios mais intensos da revelação final. No capítulo 12 está escrito: houve batalha no céu. Este protetor e seus mensageiros celestes batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus mensageiros, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o adversário e enganador, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus mensageiros foram lançados com ele. Esta não é apenas uma cena simbólica, é a revelação de uma guerra real, espiritual e cósmica.
O confronto não é contra um simples inimigo mortal, mas contra aquele que desde o princípio tentou usurpar o trono divino. Neste cenário, o guardião se destaca não apenas como um guerreiro vitorioso, mas como o legítimo representante da fidelidade celestial. Enquanto o dragão representa a rebelião, a mentira e a corrupção, o protetor emerge como aquele que mantém a ordem celestial, permanecendo inabalável ao lado do Criador desde a queda original. Sua vitória não resulta apenas de poder, mas de lealdade inquestionável. Não age por ambição pessoal, mas por missão sagrada. Lidera os exércitos celestiais com autoridade, não porque buscou essa posição, mas porque jamais desviou seu olhar do trono supremo. A fidelidade deste guerreiro é, portanto, seu maior poder. Em tempos em que muitos se afastaram, ele permaneceu. Quando outros caíram, ele se manteve firme. E no momento da grande batalha, quando a criação estava à beira do colapso espiritual, foi ele quem se ergueu, não em nome próprio, mas em nome da justiça eterna. Esta postura o torna extraordinário. Não representa apenas a força do céu, mas sua retidão inabalável. É a espada que combate, mas também o escudo que protege aquilo que é sagrado. Por isso, quando confrontou o maior inimigo do bem, não hesitou e prevaleceu. Curiosamente, nem sempre sua vitória se manifesta em combate direto. Às vezes, revela-se em algo ainda mais poderoso: a obediência perfeita. Existem momentos em que a verdadeira grandeza se revela não na força demonstrada, mas na força contida. Um dos episódios mais misteriosos das Escrituras ocorre em Judas, capítulo 1, verso 9. Mas o arcanjo, quando contendia com o adversário e disputava acerca do corpo do libertador, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." O texto é breve, porém profundamente revelador. Este líder das milícias celestiais encontra-se diante do adversário em um confronto que, aparentemente, poderia terminar com um simples comando. Se desejasse, poderia ter derrotado o inimigo naquele mesmo instante. Tinha poder, autoridade, legiões ao seu dispor, mas não o fez. Por quê? Prometo que ao final deste vídeo você compreenderá a atitude mais impressionante deste guardião celestial e como isso pode transformar completamente sua perspectiva sobre a proteção divina em sua vida. Porque ele conhece os limites precisos da missão que lhe foi confiada. Não age por impulso, não se guia pela ira, nem pelo orgulho. Age estritamente conforme a vontade suprema. Seu poder está subordinado à soberania divina. Esta postura revela algo essencial sobre ele. É obediente antes de ser guerreiro. Compreende que existem momentos em que o juízo pertence exclusivamente ao Senhor. Ao dizer, "O Senhor te repreenda", está reafirmando que apenas o Altíssimo possui autoridade suprema para julgar e executar. Este tipo de obediência não é fraqueza, é reverência à ordem celestial. É uma submissão consciente ao trono daquele que é o justo juiz. Isso demonstra que, mesmo diante do mal, o guardião não age por conta própria. Ele espera, confia e honra a hierarquia divina. Este episódio silencioso travado sobre o corpo de um profeta revela uma das virtudes mais poderosas do céu: a obediência absoluta. E ela se tornará ainda mais significativa quando imaginamos este protetor diante da cruz. Se naquele momento ele reconheceu que o combate não era físico, mas espiritual, então sua atitude diante do lugar da execução passa a fazer completo sentido. Afinal, o que leva um guerreiro celestial a se ajoelhar? O guardião, conhecido por sua força, liderança e coragem diante das trevas, sabia reconhecer quando a espada precisava ceder lugar ao plano eterno do amor. A cruz, à primeira vista, parecia a derrota de um Messias rejeitado, vencido pelos poderes humanos.
Mas sob a perspectiva celestial, era o ponto culminante de uma guerra espiritual iniciada muito antes da criação do mundo, a consumação da promessa feita desde o jardim original. O apóstolo registra esse triunfo espiritual com clareza e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Naquele momento de dor e aparente fracasso, o Salvador não foi derrotado. Ele venceu. Desarmou as forças malignas, humilhou-as diante de toda a criação e selou a maior vitória da história. Para o guardião celestial, defensor dos céus, contemplar essa cena era testemunhar o plano divino finalmente cumprido. E diante disso, não havia mais batalhas a travar, apenas reverência a prestar. Como comandante das hostes celestiais, teria pleno entendimento do que estava se desenrolando naquele momento decisivo. Se este vídeo está tocando seu coração, mostre apoio deixando seu like e comentando qual parte mais impactou sua vida espiritual. Embora sua essência fosse a de um guerreiro sempre pronto para agir em defesa da justiça, ele sabia, melhor que qualquer outro, que a salvação da humanidade não viria pela espada, mas pelo sangue. O Salvador deixou isso claro momentos antes de ser preso quando disse: "Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de mensageiros celestiais?" Na linguagem militar romana, uma legião representava cerca de 6.000 soldados. Multiplicando por 12, estamos falando de mais de 72.000 guerreiros celestiais prontos para agir com um simples comando. Era poder suficiente para eliminar qualquer exército terreno. E ainda assim, silêncio completo. A expectativa de muitos era outra. Entre os seguidores, havia quem sonhasse com um libertador que ergueria o punho contra o império opressor, que libertaria o povo da opressão com força e glória. Até mesmo o traidor, segundo algumas interpretações, teria se decepcionado por esperar uma revolta nacionalista imediata. Mas esse nunca foi o plano verdadeiro. O reino que o Salvador veio estabelecer não pertencia a este mundo. O próprio adversário, durante a tentação no deserto, tentou oferecer os reinos da terra em troca de adoração. Era a tentativa de desviar o Redentor de seu verdadeiro propósito. Um reino eterno, não temporal. Uma vitória espiritual, não política. A cruz, por mais paradoxal que parecesse, era o trono onde o verdadeiro rei seria entronizado. E o guardião, à frente de milhares de mensageiros celestiais, não se moveu. Não por falta de poder, mas por obediência ao plano eterno. Este protetor, segundo as Escrituras, é o grande príncipe que defende o povo escolhido, o guerreiro que lidera as forças celestiais contra o adversário. Provavelmente é o ser celestial mais poderoso que já existiu. Se a ordem tivesse sido dada, poderia ter varrido da terra todas as forças malignas com uma única ação: silenciar entidades malignas, destruir impérios, fazer calar multidões com o som da justiça celestial. Mas não foi autorizado, porque o poder naquele dia se curvou à obediência. A força se dobrou diante do amor. O Altíssimo não permitiu a intervenção, porque o sacrifício era o único caminho possível. A cruz precisava acontecer, e os céus, em silêncio e com os joelhos dobrados, testemunharam esse momento sagrado. O triunfo do amor sobre o ódio, da obediência sobre a força bruta, da eternidade sobre o imediatismo. Afinal, nem mesmo o mais poderoso dos guerreiros celestiais podia impedir o Rei dos Reis de subir ao seu trono de madeira. Essa contenção angelical diante da injustiça dos homens revela o quanto a cruz estava dentro da vontade soberana do Criador. O silêncio do céu não era abandono, era obediência perfeita. A missão do Salvador era morrer, não por fraqueza, mas por escolha divina. Diante disso, o gesto mais poderoso que o guardião e os mensageiros celestes poderiam realizar não era erguer suas espadas, mas dobrar seus joelhos.
Ajoelhar-se diante da cruz seria o reconhecimento silencioso, porém eloquente, de que o plano do Altíssimo havia sido consumado. E se este protetor, o defensor do povo escolhido, o vencedor de batalhas celestiais, se ajoelhou, é razoável imaginar que todos os seres celestiais fizeram o mesmo, não por tristeza, mas por reverência profunda. É como se naquele instante o céu inteiro tivesse parado, não em lamento, mas em adoração silenciosa. A cruz não foi apenas um lugar de sofrimento, foi o trono onde o Cordeiro venceu o dragão definitivamente. Ajoelhar-se desse modo não foi um sinal de rendição, mas de honra suprema. O guardião, aquele que combateu o mal desde o princípio, teria compreendido. O mal não foi vencido por força, mas por sacrifício. E quando o Salvador entregou o Espírito, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou, as pedras se partiram e até os mortos ressurgiram. A criação reagiu em espanto, mas o céu em reverência absoluta. A glória divina brilhou, não apenas no silêncio da dor, mas também no estrondo do sagrado, porque naquele momento, mesmo entre relâmpagos e terremotos, o verdadeiro poder se revelou no Cordeiro que se entregou voluntariamente. A cruz não foi apenas o sacrifício de um justo, foi o momento em que o próprio Criador, encarnado em carne e sangue, se deixou crucificar pelos pecados do mundo. Esse fato muda absolutamente tudo. Quando olhamos para a morte do Salvador à luz das Escrituras, entendemos que ali não estava apenas um homem sofrendo, mas o Criador se entregando voluntariamente por suas criaturas. E se há uma verdade que ressoa com autoridade em toda a Escritura, é que os seres celestiais não apenas servem ao Altíssimo, eles o adoram continuamente. Eles o exaltam sem cessar diante do trono. As Escrituras declaram que ao nome do Salvador se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso inclui todos os seres celestiais. A ordem é universal e inequívoca. Todos os mensageiros celestiais o adorem. Como o guardião é um dos mais leais ao trono divino, é impensável que ele não se prostrasse diante da cruz naquele momento decisivo. Mas a adoração deste protetor não viria de uma mera obrigação, mas de um reconhecimento profundo da magnitude do que estava acontecendo. Quando ele olhou para aquele homem pendurado na cruz, viu não apenas o Salvador, mas o próprio Criador, que por amor tomava sobre si o peso do pecado da humanidade inteira. Antes de finalizar, deixe nos comentários a palavra gratidão. Se este vídeo tocou seu coração e se comprometeu a olhar para a cruz com novos olhos. Este guardião, que conhecia o Salvador como o glorioso Rei Celestial, agora o via em um estado de humilhação extrema. O Filho do Altíssimo, que outrora se sentava em trono de majestade, agora se entregava à morte para trazer vida eterna a todos. O guerreiro celestial, que havia combatido contra as forças das trevas ao lado do próprio Salvador, se deparava com a mais surpreendente e incompreensível manifestação do amor divino. O Deus eterno, com carne e sangue, sofrendo por aqueles que não mereciam tal sacrifício. Como não se ajoelhar diante desse amor incompreensível? A dor daquele momento não diminuía a glória, mas a revelava em sua forma mais pura, a do sacrifício e da entrega incondicional. A Escritura não relata diretamente uma batalha nos céus naquele momento, mas há razões para crer que o mundo espiritual não estava em silêncio. Se as trevas espirituais estavam se movimentando, como sugerem passagens onde o Salvador afirma: "Esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam", então o céu também estava completamente atento. O guardião, como líder das forças celestiais, certamente sentiu a tensão espiritual daquele momento. Mas como antes, os mensageiros celestiais não intervieram. Não podiam. O plano eterno precisava se cumprir integralmente. Naquela hora sombria, o filho estava sozinho. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste?"
Não foi apenas dor física, mas a experiência real do abandono, porque ele carregava sobre si o pecado de toda a humanidade. O Criador, santo e justo, ocultou sua face. Os seres celestiais, mesmo desejando agir, não tinham permissão divina. Sua missão naquela hora era assistir e adorar em silêncio. E que adoração silenciosa deve ter sido aquela? Não uma adoração de harpas e louvores, mas de reverência profunda, ajoelhados diante do maior mistério de todos os tempos, o Criador morrendo por suas criaturas. Se você foi abençoado por esta mensagem, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre este amor incomparável hoje. Você pode ver mais vídeos relacionados aparecendo na sua tela agora. Deixe seu like para nos ajudar a espalhar esta mensagem transformadora.